eu sou a Tieme e essa é a minha meta de leitura de número 05/06 de maio/junho. Dessa vez eu coloquei na minha lista 9 livros, espero conseguir fazer todas essas leituras. De qualquer forma eu vou listar eles todos nesse vídeo, porque são leituras muito interessantes e mesmo que eu não consiga terminar elas até a meta de número 7, eu acho que fica aqui a dica de alguns livros que me interessaram a ponto de querer ler e que eu acho que podem interessar vocês também. O primeiro livro da lista é As Aventuras de Huckleberry Finn, do autor Mark Twain. Eu li um outro livro desse autor chamado As Aventuras de Tom Sawyer há muito tempo, quando eu ainda fazia CCAA, fazia inglês. E aí eu tive que ler a versão resumida de As Aventuras de Tom Sawyer em inglês, que era o livro que a professora tinha indicado para fazer uma prova. E eu odiei muito. Achei um livro super datado, desinteressante. E eu sempre achei que era por causa de ser a versão resumida, porque eu tinha sentido a mesma coisa com Drácula, enfim. Mas eu li algumas coisas até pra fazer esse vídeo sobre As Aventuras de Huckleberry Finn e eu achei que eu ia odiar também. Algumas coisas falavam que era um livro racista, e daí eu tô lendo um livro do Hemingway, que eu já mencionei em outra meta de leitura, que eu tô me forçando pra conseguir terminar, porque ele tem umas coisas machistas, racistas, homofóbicas, etc. E eu não queria pegar outra leitura maçante desse jeito. E eu achei que As Aventuras de Huckleberry Finn fossem ser desse jeito. Até que alguns minutos antes agora de começar a gravar esse vídeo, eu assisti uma resenha no canal Ler Antes de Morrer desse livro. E me deu muita vontade de ler. Porque a resenha foi muito boa e ela esclareceu alguns pontos, assim, sem dar spoilers, então, enfim, continua na minha lista. E ele tá na minha lista por causa da meta de leitura de ler os livros que a Rory Gilmore leu em Gilmore Girls, nessa série. Eu já fiz outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. E então, enfim, permanece isso. É um livro de 411 páginas e ele tem essa capa aqui. E o segundo livro dessa lista é o livro Histeria, da autora Catherine Howe, que é um livro meio que baseado no conto do Arthur Miller, As Bruxas de Salem, que é um conto que eu amei quando eu li, mas ele também é meio inspirado em um caso real que aconteceu em Nova York em 2012, quando algumas estudantes de uma escola começaram a ter distúrbios meio que coletivos, e a autora desse livro, ela acabou associando isso com a história das bruxas de Salem, que ela estava lecionando na faculdade que ela trabalhava, alguma coisa assim. E daí foi por isso que me chamou a atenção esse livro, e é basicamente sobre isso que é a história, sobre casos de histeria coletiva. Ele tem personagens específicas, enfim. É um livro que foi best-seller do New York Times, ele tem essa capa aqui. E eu tô muito animada para fazer essa leitura. O terceiro livro é A Casa dos Espíritos, da autora Isabel Allende. Eu resolvi pegar esse, enfim, por causa do tema Casa dos Espíritos, terror, enfim. E também porque é da Isabel Allende, que é a mesma autora de Eva Luna, um livro que a minha irmã me indicou, eu acho que eu mencionei em outra meta de leitura, e eu já comecei a ler e eu tô gostando muito. Então eu resolvi colocar logo esse pra ler em seguida. E pelo que eu li na sinopse, não tem nada a ver com histórias de terror, por assim dizer. Não é um livro de terror, é um livro que ele se contextualiza na história chilena, sobre uma família chilena. Tem muito a ver com política e tem muito a ver com a história política, enfim, social do Chile entre os anos de 1905 e 1975. Então me chamou a atenção também, mesmo não sendo um livro de terror e tal. Mas, e o título, eu não sei. Eu tô muito interessada em ler esse livro e eu achei que seria muito legal de colocar já nessa meta de leitura pra seguir logo o Eva Luna, assim que eu acabar de pegar outro da Isabel Allende. Quarto livro dessa lista é Fique Onde Está e Então Corra, um livro que eu tô querendo ler há muito tempo, tá na minha lista no Scooby há mó tempão, que é um livro do John Boyne. E como eu acabei de terminar de ler... Gente, eu acabei de esquecer o nome do livro que eu acabei de terminar de ler dele. Da história do padre. Eu esqueci, eu vou colocar aqui quando eu estiver editando o vídeo. Eu acabei de ler esse livro que eu adorei, e daí, como é do John Boyne, desse mesmo autor, resolvi pegar o embalo de novo e já coloquei na meta pra continuar lendo esse Fica Onde Está Então Corra, que eu queria ler há muito tempo por causa do título, que eu achei interessante.
E aí eu fui ler a sinopse e também é muito legal, como todos os livros do John Bunyan, tem um contexto histórico, que nesse caso se passa na Primeira Guerra Mundial. É a história de um garoto chamado Alf, onde no aniversário de 5 anos de idade dele ninguém aparece. E aí é quando estoura a Primeira Guerra Mundial. E aí o pai dele se alista e depois de alguns anos que ele tá servindo, eles perdem o contato e tudo leva a crer que o pai dele tá morto. Mas em determinado momento ele encontra uma pista de que talvez o pai dele não esteja morto. E aí ele começa a seguir essa pista e é mais ou menos essa a história do livro. Enfim, eu já pego os livros do John Boyne com uma expectativa lá em cima, porque eu nunca me arrependi de ter lido nenhum livro dele até agora. A capa dele é essa aqui, ó. Quinto livro é A Tormenta de Espadas, do George R. Martin, que é a história de Game of Thrones. Eu acabei de assistir a última temporada da série, que foi horrível o que fizeram com a história, mas eu acho que se tivessem feito essa mesma história de uma forma mais pausada e devagar e tal, se tivessem transformado esse mesmo roteiro em mais temporadas e não tivessem corrido com tudo, eu teria gostado. Então por isso eu vou continuar tendo um pouquinho de fé nos livros, vou continuar a leitura a partir do terceiro livro, que era o que eu tava lendo antes de parar. A gente tinha começado essa leitura. Vou continuar e esperar que tenha uma narrativa um pouquinho diferente do que foi na série. Enfim, é isso aí. A capa dele é essa aqui, ó, pra quem não conhece, mas acho que todo mundo já conhece a capa desses livros, então. Sexto livro é Matisse, Uma Vida. É um livro da Hilary Spurlin. Tem 592 páginas, é uma biografia. E eu resolvi pegar essa biografia pra voltar a estudar biografias e voltar a fazer vídeos sobre isso aqui no canal. Matisse é um pintor do qual eu conheço pouquíssimo, então eu consegui esse livro, eu comprei esse e-book acho que já tem um ano mais ou menos, em uma promoção assim, relâmpago que teve na Amazon. E daí eu comprei e nunca consegui começar a ler, porque o tamanho dele me assusta um pouquinho. Como eu tava com outras leituras naquele momento, eu, enfim, larguei lá. E aí, como tá o livro parado no meu Kindle, eu vou pegar e vou voltar para esse projeto de biografias e de vídeos e de conhecer mais sobre esses pintores incríveis. Essa biografia tem essa capa bem aqui, ó. Uma capa super colorida, super bonita, né? Gosto. Sétimo livro é A Princesinha, da autora... Eu nem sei se é uma autora ou se é um autor. Frances Hodgson Burnett. É um livro de 208 páginas e eu não tenho ele ainda, nem em versão física, nem em versão em e-book. Vou correr atrás dele esse mês. Mas eu resolvi colocar na minha lista, porque faz tempo que eu quero ler, por ser a história do primeiro filme que eu assisti no cinema quando eu era criança. E é um livro que me marcou muito na minha infância. Eu amava a história e é uma história super delicada. Enfim, como eu descobri recentemente que tem o livro, eu fiquei com muita vontade de ler e, sei lá, reviver um pouquinho dessa história que eu acompanhei durante tanto tempo na minha infância. Eu acho que eu assisti várias vezes. Eu assisti a primeira vez no cinema e depois fiquei vendo o filme várias vezes, sempre que eu tinha oportunidade. Eu gostava muito, continuo gostando da história e eu acho que o livro vai ser legal também. Ele tem essa capa aqui, bem bonitinha, né? Enfim, é uma ilustração. Oitavo livro é... Esse eu vou ter que ler aqui na minha colinha, porque é um nome em inglês e tal. The Animator Survival Kit, do Richard Williams. Richard Williams. Enfim. Esse livro foi a indicação de um amigo. Eu tô com o PDF dele, na verdade. Mas eu preferia comprar, e provavelmente eu vou comprar até o final do mês, a versão em papel dele, porque é um livro que eu provavelmente vou precisar ficar usando para consulta, para ter como referência, porque é esse aqui, eu quero começar a estudar algumas coisas de animação. Na verdade, eu já comecei vendo alguns vídeos no YouTube, alguns tutoriais, mas aí eu acho legal pegar um livro para ter como consulta, e ele me disse, meu amigo, que esse livro ele é meio que a bíblia dos animadores, assim, tipo... É ótimo para começar, então eu vou investir nisso. Nono e último livro é Morte no Outono, do autor Magdalene Nabi, eu acho que é um homem. Tem 200 páginas e é a história do comandante Salvatore,
acho que é italiano o nome, porque a história se passa em Florença. Ele é um residente da cidade de Florença, na Itália, e ele tá investigando um assassinato de uma mulher que apareceu morta no rio Arno, vestindo apenas um casaco, e daí a história é sobre a investigação dessa morte, desse assassinato / suicídio, ninguém sabe o que foi, e é sobre isso que a história vai desenvolver. Eu fiquei com muita vontade de ler esse. Eu não lembro como foi que eu encontrei ele. Provavelmente foi no Scooby, de referência de algum outro livro, e daí eu só coloquei na lista. Mas agora eu fiquei com muita vontade de ler, porque eu acabei de publicar 2 vlogs da minha viagem na Itália. E aí eu fiquei, enfim, revivendo tudo. Inclusive o último vlog, que foi a parte 2, foi em Florença. E daí eu acho que vai ser legal ler uma história que se passa lá agora, nesse momento de saudade, de nostalgia. É isso, espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo não tenha ficado muito longo, como sempre acaba ficando. Eu esqueci de mostrar a capa do Morte no Outono, que eu ainda não tenho também, vou ter que ir atrás desse livro, ver se eu consigo comprar ele ou no e-book ou na versão física mesmo. Tá aqui, a capa é a Ponte Vecchio. Ai, que saudade. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa tem like, comentem aí. Se quiser colocar sugestão de novos livros, pode deixar no comentário. Um beijo e até a próxima.